Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na TV, na produção Thomas Pipe, e a produção do programa ficou por conta da Tatiane Pullman. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar em vídeo pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também na TV Diário Canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. Através dos comentários nas redes sociais você pode interagir com a gente. E para falar um pouco mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1986. Vamos aos fatos do mundo. Este ano, o cometa Halley foi o primeiro cometa a ser reconhecido como periódico. A próxima aparição do cometa Halley está prevista para 28 de julho de 2061 e será visível em praticamente todo o planeta. A Copa do Mundo FIFA de 1986 foi a 13ª Copa do Mundo disputada. Neste ano, a Argentina foi a grande campeã. No Brasil, em 19 de dezembro, foi lançado o clássico Curtindo a Vida Doidado. No Brasil, ocorreu o lançamento do Plano Cruzado, que estabelecia o congelamento dos preços. A Lei de Incentivo à Cultura foi sancionada pelo presidente José Sarney. Neste ano, terminou o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo. E neste ano também a Xuxa deixa a Rede Manchete e assina um contrato com a Rede Globo. E ainda sobre televisão, este foi o ano em que o programa da Hebe entrou ao vivo pela primeira vez no SBT. Neste ano, faleceu Flávio Cavalcante, jornalista, radialista, apresentador de TV e compositor brasileiro. Neste ano, nasceram o cantor Cristiano Araújo, que faleceu em um acidente de carro em 2015. Também Carol Conká, rapper e compositora, e agora ex-Big Brother também. E a cantora internacional Lady Gaga. E no dia 17 de janeiro de 1986, nasceu a nossa convidada de hoje, a Lívia Thomas. Lívia, seja muito bem-vinda ao DNA. Muito obrigada. Um prazer te ter aqui. Um prazer é meu. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Camila. Um prazer é nosso. Lívia, a produção fez um pequeno texto que a gente resume um pouco da tua trajetória e aí eu vou ler e depois a gente vai conversando. Certo, então. Tá bom. A Lívia é graduada em Educação Física, pós-graduada em Dança e Consciência Corporal. Começou a dançar com apenas 4 anos de idade e seguiu se aperfeiçoando, fazendo diversos cursos em estilos de dança, como balé, jazz, dança de salão. Aos 15 anos, iniciou como professora de dança em um projeto chamado Criança Ensina Criança. Com 16 anos, abriu sua própria escola de dança em São Pedro do Sul. Em 2017, junto com o esposo, fundaram a Vintage Dance Studio. Em 2020, virou a mãe do Caetano. Mais ou menos por aí, Lívia. Isso aí, mais ou menos por aí. Lívia, aqui a gente costuma voltar um pouquinho no tempo. Já fiquei curiosa com essa tua carreira que começou tão nova, e esse empreendedorismo com 16, mas para a gente contextualizar isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Tu me contaste que é natural de São Pedro. Quais são as tuas lembranças mais antigas? Como que foi a tua infância por lá? Então, Camila, isso. Eu nasci em São Pedro, minha família é de lá, né? E desde muito pequenininha, as minhas lembranças são sempre no mundo da dança, né? Como tu disseste aí, eu iniciei aos 4 anos e a minha mãe sempre me trazendo para Santa Maria para eu fazer aulas. Desde sempre essa é a minha lembrança no mundo da dança. Então, isso que eu digo, por exemplo, assim, eu ia dizer do que vocês brincavam, mas aí provavelmente estava sempre relacionado com alguma dança. Exatamente, assim. Inclusive, o Jean, meu esposo, brinca comigo, né? Tu não brincou de boneca? Não, eu só dancei. Só dançava. Fazia espetáculos pequenos. Isso. Lívia, e aí quando surgiu esse interesse na dança, muito pequenininha,
tu sabe o que... Lembrar também fica um pouco difícil, assim, detalhadamente, mas como que foi a reação da tua família? Vamos levar a Lívia para fazer aulas já desde pequenininha? Quais eram essas aulas? E aí, São Pedro tinham essas aulas? Então, assim, minha família sempre me apoiou muito, né? Eu lembro sempre disso, assim, da minha mãe, do meu pai, sempre apoiando muito. E não, em São Pedro não tinha escola. E então a minha mãe me trazia para Santa Maria e também onde ela sabia que tinha um curso na região, no Brasil, ela me levava. E então sempre fazendo cursos. E quando eu era pequena, a minha mãe abriu uma escola de dança em São Pedro. Ela levava para São Pedro profissionais de Santa Maria para dar aula lá. Então eu tive também um tempo fazendo aulas lá. E essa motivação dela de abrir uma escola, existe uma relação contigo? Ou já era um interesse dela? Eu acredito que já era um interesse dela, né? Mas quando eu nasci, vamos dizer assim, ela já, né, também quis me mostrar esse mundo e para facilitar também. E como em São Pedro não tinha e ela sempre gostou. E percebendo que o mercado de lá não... Exatamente. Então ela abriu uma escola lá também e levava profissionais daqui para dar aula lá. E as primeiras aulas eram de balé? Tinha balé, tinha jazz, tinha danças urbanas, tinha diversos professores que iam, assim. Foi um período bem legal. Muitas meninas em São Pedro faziam assim. E daí, por exemplo, tu estava dançando, isso era uma paixão de criança, mas não necessariamente, assim como várias bailarinas e meninas que fizeram danças bem nova, isso não vem a ser algo para a vida, né? Em que momento tu percebeu que não, isso é mais do que uma paixão, eu quero viver de dança, eu quero ser uma bailarina de fato? Sim, eu acho assim que... eu acho que eu não foi assim nunca questionei assim o que mais que eu poderia fazer, porque eu sempre amei tanto. Sim. Que sempre, né, esteve dentro de mim, assim, essa vontade, essa paixão. Então eu sempre me dediquei para ser bailarina e ser professora de dança. Já existia essa certeza. Exatamente, já existia essa certeza. E como tão nova... tu já vira professora de dança. Como que era esse projeto? Que era crianças ensinando? Isso. Como funcionava? Então com 15 anos, né, nós abrimos um projeto lá em São Pedro, né, que se chamava Criança Ensina Criança. Então foi quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas, né? Então tudo que eu aprendia, tudo, né, que eu já tinha de bagagem até os 15 anos, eu fui transmitindo para as minhas alunas lá em São Pedro. Era um projeto social, né? Então também tinha muitas meninas, assim. Foi um período que eu cresci, evoluí muito e que eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer, né? Que eu queria seguir também com essa carreira de professora. E aí, aos 16 anos, isso me chamou muita atenção também, teve sua própria escola de dança. E como assim? Essa é a minha pergunta. Como foi possível e como que tu, tão nova, conseguiu empreender? Nos conta como foi um pouco desse teu início, né, empreendedora no mundo da dança. Então, com 16 anos, eu iniciei dando aulas no Clube do Comércio, né? Clube do Comércio São Pedro do Sul. E acho que a gente permaneceu no clube durante uns 2 anos. Então a gente foi para a Casa de Cultura. Então tivemos mais um período na Casa de Cultura, lá em São Pedro do Sul. E aí a escola começou a crescer, né? Cada vez mais meninas e meninos, sempre, né, procurando as aulas. E aí então a gente decidiu que a gente ia fazer, os meus pais, né, resolveram fazer uma escola, construir uma sala, né, dentro da nossa casa. Eles fizeram uma sala. E aí então foi que a gente fez, que eu construí essa escola em São Pedro, que foi dentro da casa dos meus pais, essa nossa escola de dança. E quais foram os rumos que dos 16 para cá eles foram seguindo? Dessa primeira sala dentro da casa, como Sim. que a coisa foi expandindo? Então, eu comecei dando aula para crianças, né? Assim, crianças e adolescentes. E cada vez mais, assim, o trabalho foi crescendo, a gente foi participando de espetáculos, participando de concursos, né? E cada vez mais meninas entrando e agregando. E então a gente, quando viu, assim, tinha muitas meninas, assim,
dentro dessa escola. E ela foi crescendo. Crescendo, isso, desde de crianças de 3, 4 até adultos, assim. Lívia, e a gente sempre contextualiza aqui no DNA muito relacionado com Santa Maria também, né? A gente ainda tá na tua história lá em São Pedro. Tu disseste que desde muito nova tu não morava, mas frequentava muito Santa Maria. Sim, sempre. Pra começar a se profissionalizar. Começar a se profissionalizar com 4 anos. É meio estranha essa minha frase, mas é mais ou menos isso, que tu foi fazendo todos os cursos de várias áreas da dança. E tu lembra de quais eram as sensações, o teu primeiro impacto quando tu chegava em Santa Maria, que tu vinha de São Pedro, que é uma cidade bem menor. Tu lembra qual era a sensação de chegar em Santa Maria, tuas primeiras impressões? Sim, era maravilhoso, né? Era tudo o que eu queria, né? Tá aqui fazendo aula. Eu entrava na escola às 2 horas da tarde e saía às 8 horas da noite. Então eu fazia muitas aulas, né? Fazia muitas aulas mesmo, assim, né? Teve um ano que a diretora da escola chegou e disse: olha, esse ano tu foi a aluna que mais fez aula na escola. Então eu vivi assim minha adolescência. Eu nasci em Levane Freire. Imaginei. Esse clássico, né? Isso. Aí depois eu busquei, assim, sempre buscando cursos, né? Entrei na dança de salão, fiquei um tempo no Rio de Janeiro fazendo aulas. Eu ganhei uma bolsa quando eu tinha 12 anos, eu ganhei uma bolsa do Carlinhos Jesus para dançar na escola dele. Como que... Não, agora eu fiquei curiosa. Como que ganhei uma bolsa do Carlinhos Jesus? Isso, a gente fez... Ele veio para cá para dar algum curso. Eu não lembro exatamente aonde que a gente estava. E aí, então, eu tinha um par que dançava comigo, que sempre ia nos cursos fazer, né, porque era dança de salão. E aí, então, ele nos chamou para dançar na companhia dele do Rio. Só que como a gente era muito criança, tinha que ter, né, alguém para acompanhar, então a gente acabou não indo. Mas fomos para lá, fizemos aulas, mas não ficamos, né? Sim. Para fazer parte da companhia. Mas isso. E não gerou uma briga dentro da casa? Com certeza gerou. Imaginei. Como assim? Eu não vou... Gerou, sim. Mas faz parte, né? Sim. Não, eu entendi que não podia mudar, né, tudo dentro de casa, porque... teria que provavelmente alguns dos teus pais irem junto contigo, né, abrirem mão da vida deles. Isso. Não é tão simples. Não é tão simples assim. E aí, nessas vindas para Santa Maria, mas em que momento chegou a hora da Lívia vir morar, de fato, sair de São Pedro e vir para Santa Maria? Tá, então quando eu vim fazer faculdade, eu já vim morar aqui, né? Aí, então mas eu sempre continuei dando aulas em São Pedro, então eu ia e voltava para cá, né? Como eu já estava morando aqui, eu ia e vinha. E eu também dei muitas aulas na região, né? Assim, então todo dia eu estava num lugar diferente. Teve um ano que eu cheguei a dar aula em 5 cidades diferentes, assim, quando eu tinha pique, assim, de fazer essas coisas, né? E aí, depois da faculdade, aí eu acabei me estabelecendo, né? E morando em Santa Maria. E foi aí que conheceu... Que momento que a gente chega, que a gente falou no início ali, lendo sobre a história de vocês, que tu e o teu esposo montaram a escola. Mas eu quero saber, antes disso, em que momento que vocês se conheceram? Vocês se conheceram dançando? O Gia também é bailarino? Sim, o Gia é bailarino, né? O Gia é das danças urbanas. E nós dois morávamos em Santa Maria, trabalhávamos com dança em Santa Maria, mas não nos conhecíamos. E foi no Festival de Dança de Joinville que eu conheci ele, né, dançando lá. E quando voltei, né, mantemos contato, ele foi dar aula também, alguns cursos na minha escola. E aí, então, foi amor à primeira vista. Aí vocês viraram um par, de fato. Exato. O DNA precisa ir para um rápido intervalo. Eu estou aqui conversando com a Lívia Thomas, bailarina, que está nos contando sobre esse início da carreira dela. E logo depois do intervalo, a gente já volta. De comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e líder de vendas em 2022 a partir de R$111.310, com parcelas a partir de R$975, com taxa 0,99 no plano sempre novo. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen.
A Cis Limpa garante. Seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercon. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercon. Galpões e estruturas metálicas é na Fercon. A Fercon Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercon, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. Você sabia que 83% dos brasileiros têm medo de serem vítimas da violência? E você, como se sente? É para garantir a sua segurança que a Securi Soluções Seguras trabalha. E temos certeza de que você já nos conhece. Por muito tempo, nosso nome foi Securi System. Depois de 20 anos de mercado, demos um grande passo. Uma nova gestão, mais moderna, com mais investimento em tecnologia e foco na excelência. E para acompanhar a nova fase, um novo nome, Securi Soluções Seguras, porque é isso que oferecemos para você, soluções. Soluções em tecnologias de segurança para o seu condomínio, a sua empresa, o seu agronegócio. Agende uma visita e veja como podemos deixar a sua vida mais tranquila. Securi Soluções Seguras, um novo grupo, uma nova empresa, porque nós cuidamos de você. Atenção Santa Maria e região, a torcida colorada pediu e o consulado do Esporte Clube Internacional da cidade de Santa Maria atendeu. Dia 25 de novembro às 20 horas no CTG Sentinela da Querência. O Esporte Clube Internacional estará na cidade em um grande evento com a presença do ônibus do Inter, Saci, taças da Libertadores e Mundial e a presença ilustre dos ex-jogadores Pinga, Irã, Bolívar, o Fabiano, além do campeão do mundo e Arley. Ingressos antecipados através da plataforma Vamo e com os nossos organizadores. Links e demais informações em nossas redes sociais. Consulado do Esporte Clube Internacional da cidade de Santa Maria. Apoio Imobiliária Orion, Della Páscoa Engenharia, Reunião Chopp e Churras, Churrascaria do Gringo, Minuano Transportes, Posto Padoim, Brita Pinhal, JA Ferramentas e Construtora Icosa Edro. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a bailarina Lívia Thomas, que estava nos contando sobre a vida dela, o início, desde muito nova, já com essa certeza da dança, né, Lívia? E no momento que ela chega em Santa Maria, conheceu o marido, que também é bailarino. Mas antes da gente entrar, como veio a criação do Vintage Studio, eu ia te perguntar, Lívia, como que tu enxerga a dança hoje, por exemplo, assim, diante do fenômeno das redes sociais, por exemplo? Porque hoje a gente vê muitos vídeos de dança, isso se popularizou muito. A gente vê também cantoras pop, como Ludmilla, Anitta, que tem um balé que dança e que trazem muito dessa cultura das divas pop internacionais com as danças. Isso aproxima as pessoas das danças, faz com que as pessoas queiram buscar uma aula para se profissionalizar, ou tu acha que é algo que realmente fica ali só de olha a dança e tenta imitar em casa? Como que tu enxerga esse boom da dança na internet? Sim, Camila, eu acho que por um lado é muito bom, sim, né? Porque as pessoas podem ter mais acesso, né? E com certeza as pessoas procuram mais, né? Tendo mais acesso é mais fácil né? De tu gostar, de saber como é e de tu ir atrás de uma escola de dança para querer mais, né? Então eu acredito que para dança sim tenha sido bom,
popularizar. Para popularizar, exatamente. E quando a gente fala em modalidades, estilos de dança, né? Quando a gente era mais nova, a gente ouvia falar muito do street, do jazz, do balé, da dança de salão. E hoje eu tava olhando no estúdio de vocês, ali nos destaques, tem nomes assim que eu inclusive não conheço. E muitas modalidades diferentes. Inclusive aquela K-pop que eu tava te perguntando antes. Sim. Então nos conta sobre essa expansão. Com quantos estilos, quais estilos vocês trabalham? Então, Camila, dentro da escola a gente tem uma equipe de mais ou menos 20 profissionais. E cada profissional trabalha com um estilo específico, né? E como tu falaste, tem uns estilos bem diferentes, né? Como o K-pop, que está super em alta, né? Que trabalha com a cultura coreana, com músicas coreanas. Mas trabalha com a movimentação das danças urbanas, mas com músicas coreanas. Mas isso é algo adolescente? Isso vem da cultura das bonequinhas japonesas que a gente vê, dos videogames, ou não necessariamente? Tem muito adolescente, sim, que gosta, mas também, como eu estava te falando, tem uma modalidade que chama K-pop+, né? Para quem já é, né, maior, vamos dizer assim, e também gosta, também curte e quer fazer aula. Interessante. Mas ainda existe uma modalidade mais procurada? Ainda existe isso? Eu acho que não. Eu acho que tá super bem dividido, assim. Tem público para tudo, assim, tá... Tanto as linhas clássicas como as linhas mais urbanas, como essas modalidades novas. Eu já entrevistei aqui no DNA alguns bailarinos, tanto homem quanto mulher, professores assim também, e eles me falaram muito sobre uma constante atualização, né? Porque cada hora existe um ritmo novo, um ritmo de música que daí puxa um outro estilo de dança. Como que tu lida com esse mercado assim tão ágil? Sim, o profissional ele tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando, sempre fazendo curso, e assim com a internet, né? Então a coisa vai muito rápido mesmo. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando e trazendo o melhor pro aluno. E tu, como a gente falou, como professora, mas agora a Lívia como artista, como bailarina, queria te perguntar se tu lembra do teu primeiro espetáculo, a primeira vez que tu subiu no palco mesmo, se tem na tua memória ainda essas sensações de qual era o espetáculo? Sim, assim, como eu comecei muito novinha, né? Já subi no palco muito novinha, mas é sempre muito delicioso, assim, é um frio na barriga que é muito bom, que a gente sempre quer mais, assim, e quando passa a gente pensa, já passou, já acabou, e a gente quer mais, né? Mas é uma sensação maravilhosa, assim, é uma sensação maravilhosa de tu ensaiar, de tu te doar tanto, né? E tu poder estar no palco mostrando, né, tudo aquilo que tu... E tem alguma apresentação específica que seja a tua queridinha, que tem um lugar especial, assim? Conseguiria elencar alguma delas em algum momento da vida? Então, eu acho que a gente sempre se doa muito naquele momento para aquele espetáculo, então cada um tem, ou para aquela apresentação, enfim, cada um tem o seu momento, né, dentro da vida da gente, dentro do nosso momento, assim. Mas a gente tem um, assim, que eu gostei muito da gente ter criado junto, que foi o Lavi, que a gente criou junto, foi uma criação em grupo, assim, nós éramos entre 5 artistas. E foi muito legal, assim, uma experiência bem bacana de ter vivido. E agora a gente volta, então, para a criação do Vintage Dance Studio, que é a maior, ou se não das maiores escolas de dança aqui de Santa Maria. Como que foi o momento da criação? Isso, tu saiu lá de São Pedro, conheceu o teu esposo, que é o Jean, se conheceram lá no festival. Em que momento tu disse, não, agora a gente vai empreender em Santa Maria também? Sim, então... A Vintage surgiu, assim, de uma necessidade que a gente tinha, nós dois, como bailarinos, como professores, de ter uma escola que as pessoas dançassem também para ser feliz. De não parar as aulas para ensaiar um espetáculo. Então, assim, a gente deixa bem livre dentro da escola os alunos que querem participar do espetáculo e os alunos que só querem fazer aula. Então, os nossos ensaios são sempre fora
do horário de aula. A gente faz ensaios extras para as pessoas que querem dançar, mas não têm, né, não querem ir para o palco ou querem, né, dançar como uma atividade física ou para ser feliz, enfim, como uma terapia, que elas não precisem parar de dançar para que aquele espetáculo acontecesse. Então, quando a gente teve, né, que de fato construiu a Vintage, a nossa primeira ideia foi isso, né, essa primeira necessidade. O que é muito interessante, porque vocês podem pegar o pessoal mais novo que quer muito seguir uma carreira e quer se descobrir ele na dança, mas vocês podem pegar alguém que simplesmente quer a dança como um esporte e um momento de lazer, exato, né? Exatamente. E aí dentro da escola, dentro da Vintage, a gente tem a Vintage Dance Company, que aí são para os bailarinos que querem participar, né, de espetáculos, de festivais. Aí então é para um público, para bailarinos, né? Então, eu ia te perguntar sobre o público, sobre os alunos de vocês. Então, ele é bem variado entre... Bem variado. Jovens, crianças, todas senhoras, as idades. Senhores. Sim. Das bebezinhas de 3, que são comigo. E até a idade que tiver vontade. E deve ser transformador. Todo mundo que a gente fala sobre a dança aqui me cita a palavra transformador. E para vocês verem como ela pode mudar a vida de uma pessoa. Tanto para questão de desinibir, né? E para essa qualidade de vida. Existem senhores e senhoras que nunca praticaram dança e chegaram lá para fazer dança salão. Como que é essa experiência? Sim. É bem como tu falaste, é transformador, né? Assim, a gente tem alunas que relatam, assim, que mudou a vida, que trabalham com profissões, assim... distintas de correria, e assim, encontraram na dança o seu momento de parar, de se enxergar, de se sentir, e que relatam isso, assim, semanalmente pra gente. Então, é muito gratificante. Gratificante. Acredito que seja mesmo. E quando vocês montaram a Vintage, dessa ideia toda, que eu achei muito interessante tu falando sobre essa parte do lazer e não só para quem quer necessariamente subir no palco fazer um espetáculo, quais eram os maiores e quais eram na época e quais são agora os maiores desafios, a gente contextualizando a Santa Maria, para empreender aqui em Santa Maria? O que um empresário do ramo da dança, o que ele lida de desafios? Eu acredito, assim, que para as escolas de dança, assim como o nosso público também é um público muito estudante, né, universidades, então tem os períodos de férias, assim, que aí, né, os alunos viajam, vão para suas casas. Então esses são períodos, assim, pra gente como empreendedores, né, que a gente tem esse desafio. Mas, assim, E falando em desafio, não tem como a gente não perguntar aqui sobre pandemia, principalmente vindo de vocês que precisam desse contato, a dança ali, né, algo pessoal. Vocês conseguiram adaptar isso? Sim, a gente migrou para as aulas online, né? Nós tivemos, os profissionais continuaram trabalhando de casa. Um período legal, assim, a gente conseguiu manter as aulas, os alunos aderiram, mas, assim, já estávamos no limite, né? Assim, os alunos já estavam querendo muito voltar, principalmente nesse meio da dança, que as pessoas precisam ter, né? O contato, precisam ter. Então, funcionou por aquele período, mas a empolgação foi diminuindo, né? Como tudo, eu acho que as pessoas já estavam... todo mundo que adaptou, de uma certa forma. Algumas coisas boas foram herdadas, assim, por exemplo, eu acredito que muito dessas reuniões online, coisas assim que dá para resolver desse jeito, deixando mais prático, mas quem trabalha com o contato, a dança, obviamente que não se manteria por muito tempo. A gente vai novamente para um rápido intervalo com o DNA. Estou aqui conversando com a Lívia, a bailarina, e voltamos já já. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, anunciou que irá retomar as avaliações do Programa de Reabilitação Profissional. Com isso, os segurados deverão passar pela perícia médica nos próximos meses. O programa foi suspenso durante a pandemia da Covid-19. Agora, o INSS retoma o processo de reavaliação para encaminhamento segurado ao exame pericial, para garantir que os segurados em reabilitação possam agora retornar a todos os procedimentos. De acordo com o INSS, estima-se que serão convocados cerca de 45 mil segurados e a convocação ocorrerá por meio de carta, e-mail ou contato telefônico. Ao receber o contato, é preciso agendar a perícia médica junto ao INSS. Caso a convocação não seja atendida, o segurado pode ter o seu benefício suspenso. Caso tenha dúvidas, sempre procure um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. CDN na Copa. Somente 2 Copas do Mundo foram decididas nas cobranças de pênaltis. A primeira delas foi entre Brasil e Itália, em 1994, nos Estados Unidos. Após igualdade no tempo regulamentar e na prorrogação por 0-0, os brasileiros levaram a melhor por 3-2. Baresi, Massaro e, por último, Roberto Baggio erraram para os italianos. Branco, Dunga e Romário converteram para o Brasil, que garantiu então o tetracampeonato. A outra definição por meio dos chutes na chamada marca da cal foi em 2006 na Alemanha, entre Itália e França. Os times empataram em 1-1 no tempo normal e 0-0 na prorrogação. Nos pênaltis, deu Itália 5-3. O CDN na Copa tem a parceria comercial de Fercon Soluções em Aço, Telhas de Aluzinco e Indústria Metalúrgica, Goods e Cook, Casa Criativa, Presentes, Utilidades, Decoração e Sinalização, Concessionária Nicola, a sua Chevrolet em Santa Maria, Açaí Concept, a maior franquia de açaí do mundo está em Santa Maria, e Combat Militar e Aventura, loja especializada em produtos e vestuário tático. CDN na Copa. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% na churrascaria Boi Bom. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Voltamos com o DNA e identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui conversando com a Lívia Thomas, que está nos contando sobre toda essa sua trajetória neste mundo da dança, mas tem também o mundo dos grandes espetáculos, como a gente estava conversando aqui no intervalo, né, Lívia? Esse final de ano, essas datas que se aproximam do Natal, é a hora de maior movimento para vocês. Sim. Porque existem os espetáculos. Isso. E tem um espetáculo esse ano, conta pra gente. Sim, nós temos o espetáculo da escola, né, que vai ser no dia 4 de dezembro, no Teatro 3 de Maio. Serão 2 sessões. Uma sessão às 18, uma sessão às 20, convites disponíveis, já vou fazer aqui, claro, né, a propaganda. Óbvio. E nós temos também esse ano o Natal do Oasis, que nós vamos estar fazendo também. Agora, com a volta do Oasis, vocês vão estar... Isso aí, nós vamos estar na abertura, né, fazendo o espetáculo de abertura do dia 3 de dezembro. E serão durante todos os dias do Natal, até o dia 18 de dezembro, nós estaremos lá fazendo muitas apresentações também. A sessão de vocês. Como que monta? Eu fico imaginando o quanto que deve ser trabalhoso, como que é lindo a gente enxergar um espetáculo de Natal, tem toda aquela magia, mas o quanto por trás disso deve ser trabalhoso. Como que é montado um espetáculo de Natal? Vocês montam esse espetáculo e aí vocês vendem esse espetáculo? Ou alguém compra o espetáculo e vocês criam ele? Como que funciona esse pré? Então, assim, a gente
já cria o espetáculo antes, né? Porque como a gente já vem trabalhando com espetáculos de Natal, assim, já faz algum tempo, então a gente já tem, assim, uma base, assim, né? Do que a gente quer. Mas a gente vai transformando e mudando isso e agregando coisas novas, né? A cada ano, deixando ele mais bonito e mais, né, glamouroso, vamos dizer assim. E aí a gente eu já trabalhamos na parte coreográfica, né, do espetáculo, e também tem os números dos artistas que entram, né, na forma de números dentro desse espetáculo de dança. Que aí o nome do espetáculo é O Fantástico Mundo do Natal. O Fantástico Mundo do Natal. Que o pessoal vai poder conferir primeiramente no Teatro 13 de Maio. Primeiro no dia 3 de dezembro, no Oasis. No Oasis primeiro. Então a estreia é no Oasis. É no Oasis. Então assim, pra quem tá já empolgado e curioso, a gente tava falando sobre a volta do Parque Oasis, né? A gente tem todas aquelas lembranças nostálgicas do Parque Oasis. Tu ia no Parque Oasis, você lembra? Eu fui muito pequena, assim, poucas vezes, mas eu tenho lembrança, sim. Eu lembro dos dinossauros. Maravilhoso. E assim, tem muita coisa, vai ser muito lindo. Tem muitas atrações, assim, vai ser... E esse temático do Natal também já inicia com uma magia toda diferente. Magia toda diferente. E pra vocês vai ser super emocionante que vão estar lá. Com certeza. Se apresentando. É uma honra. Lívia, aqui a gente tem um quadro que tem alguns recados para a Lívia. Olha. Vamos escutar os dois primeiros. Vamos. Para você nos falar de quem são essas vozes. Cabala, por favor, vamos escutar os dois primeiros áudios. Alô, ouvintes da Rádio CDN e todo mundo que acompanha o programa DNA. Que alegria saber dessa ilustre convidada de hoje, Lívia do Monte Thomas. Uma grande inspiração para mim, minha parceira de infinitos carnavais, de longa data. Eu já fui da corte da Lívia num carnaval são pedrense. E eu tenho um orgulho dessa minha prima, que colocou a cidade para dançar, que dança desde tão pequena. Eu lembro de ser pequena ainda e ver a Lívia dançar. E sempre tinha esse programa de ver a Lívia se apresentar. E sempre teve muita potência em cena, muita potência no palco. Com certeza é uma inspiração. E hoje, com essa trajetória belíssima que ela tem, com a escola de dança e como coreógrafa, e todos os espetáculos que ela nos trouxe e nos traz anualmente de presente, essa mulher é uma potência. Parabéns, minha prima, te amo muito. Minha amiga querida do meu coração, minha capricorniana, que faz acontecer, não espera acontecer, faz acontecer a arte em qualquer momento. São 17 anos que eu te acompanho, todos os finais de ano, uma apresentação mais linda que a outra. Quantas bailarinas, quantas famílias, quantas pessoas você inspirou com a sua arte. Chegou até a inspirar um bailarino a te pedir em casamento num palco de apresentação de balé. Você é muito especial, né, amiga? Então, assim, parabéns por toda essa trajetória, por toda essa arte que você desenvolve, não só nos palcos, mas no dia a dia, no teu sorriso, no teu carinho, no teu aconchego, a cada aluna que passa, a cada pessoa que passa por você. Com certeza, sai transformado, porque você é pura inspiração. Como uma vez conversávamos, a tua missão aqui é espalhar arte com amor, com leveza. Então, parabéns, minha amiga. Te amo muito. De quem são essas vozes, Lívia? A primeira voz é da Manu do Monte, minha prima, atriz. E eu sabia que eu conhecia essa voz. Sim, Manu. E assim, como ela falou ali, minha parceira de muitos carnavais. Então, quando éramos pequenas, sempre juntas nos carnavais, nos blocos em São Pedro. Atriz Manuela do Monte, claro. Eu achei que essa voz era familiar, porque, né, já devo ter acompanhado em alguma novela. Uhum. Que legal. Mas eu não vou... Eu tenho que te perguntar, me falaram em pedido de casamento no palco. Foi. Como assim? Foi, me aprontou isso. Você aprontou, já achei lindíssimo, já fiquei emocionada. Então, hoje eu fui
chamado para dar um curso no maior evento de danças urbanas. E aí, do Brasil, né? Então, era um evento muito grande. E ele me convidou para ir junto. E eu não desconfiei de nada. Fui, né? Acompanhando. Mas você ia só assistir? Só assisti. E aí, ele deu a aula, deu o curso. Muita gente, tinha assim umas 1000 pessoas fazendo a aula. E aí, no final, ele me chamou no palco. E eu ainda não desconfiava de nada. Quando eu cheguei lá em cima, aí ele, né? Muito aquariano e romântico que fez o pedido. Se ajoelhou e aí... Ela tá emocionada, que eu tô enxergando no olho dela. E ela tá emocionada nos contando. Cabala, eu não sei se tá nessa ordem, mas vamos aproveitar esse gancho, por favor, e vamos escutar o áudio do Jean. Vamos ver o que ele tem para nos contar. A Lívia significa o voo mais tranquilo, com a maior turbulência. Ao longo desses 10 anos juntos, a gente construiu uma coisa maravilhosa, uma relação de respeito, amor, carinho. A Lívia é essa pessoa que sempre vai se doar para a família, fazer tudo que ela puder por quem ela ama. Ela coloca os outros na frente dela mesma, né? E a gente tem um filhote chamado Caetaninho, que é a melhor parte da nossa vida. Desde quando a gente se conheceu, eu já dizia que ia casar com ela, ia construir uma vida com ela. E hoje eu sou muito grato por viver esse sonho. E fico muito feliz que ela não tenha cansado das minhas loucuras e aventuras. Ao contrário, ela tem embarcado em cada uma delas. Eu tenho uma parceira, não só no trabalho, mas na vida. E eu te amo. Que lindo, né? Mas eu ia te perguntar, isso que ele fala de uma parceira no trabalho e na vida, ele é teu par de danças e par do trabalho? De fato, sim. E como que é trabalhar com o marido? Tem gente que acha que isso pode ser meio conflituoso, como vocês lidam com isso? Hoje em dia é mais tranquilo, assim, a gente aprendeu, né? No início foi, sim, teve muitos conflitos, assim, tivemos muitos conflitos, mas fomos aprendendo, assim, errando e consertando e conversando, né? E cada um cedendo um pouquinho, né? E entendendo o jeito um do outro, né? Dentro do trabalho, para que a gente não trouxesse isso, né? Para nossa relação. E conseguimos, assim, estar cada vez mais leve e fluindo melhor, assim. Hoje nós somos parceiros mesmo, não só na vida, mas... E eu quero saber se essa genética segue no Caetano. O Caetano já dá alguns passinhos de dança. Então, a genética segue. Caetano adora, ama dançar, tá sempre junto. Quando não pode ouvir uma música que ele sai dançando. O Caetano já devia dançar na barriga, né? Sim, dançou muito na barriga. E... é isso, dança muito. Tu passou a gravidez na pandemia também, né, Lívia? O Sim. que também não deve ter sido muito fácil. Não foi fácil, não. Né? Paramos com todas as aulas, né? E seguimos com as aulas online em casa. Então, Caetano dançou muito na barriga da mãe, dando aulas online. Então, foi muito o nosso momento, assim. Né? Então... Eu acho que tem chance de mais um bailarino aí nessa família. Olha, eu acho que... eu acho que sim. Eu ia te perguntar a respeito mas agora a gente precisa ir para o intervalo, mas eu já vou te lançar a pergunta. Se existe algum sonho de um espetáculo que tu gostaria muito de fazer em algum lugar específico? Eu queria me apresentar em tal lugar, fazendo tal personagem, dançando tal... Enfim, mas isso eu vou deixar tu pensando e tu me responde logo após o intervalo. Certo. A gente vai para um rápido intervalo no DNA e voltamos já já. Delta Solar e Energia Solar. Comece o mês sem surpresas na sua conta de luz. Te oferecemos a solução ideal para economizar até 95% em sua conta de energia. Contamos com uma equipe altamente qualificada, pronta para lhe prestar o melhor atendimento do projeto à instalação. Confira nossos projetos residenciais, empresariais e rurais pelo Instagram, @DeltaSolari, ou entre em contato pelo fone 55 3029 9700 e solicite seu orçamento gratuito. Ficaremos felizes em atendê-lo. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 no restaurante Espetinho. Acesse clubedemais.com.br
e vencer mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Você sabia que pode contribuir diretamente para a melhoria da sua região? E que tudo isso pode ser feito na palma da sua mão, direto pelo WhatsApp? Essa é a Consulta Popular. São 55 milhões de reais a serem investidos em diversas áreas. Basta acessar consultapopular.rs.gov.br, escolher o projeto e votar. Vote! É até 23 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Com seus 117 anos de história, o Colégio Marista de Santa Maria está sempre avançando e buscando desenvolver tanto seus potenciais quanto daqueles estudantes que optam pela educação marista. O colégio está instalado no centro da cidade e conta com infraestrutura completa para cada nível de ensino, destacando-se salas de aulas inovadoras que potencializam a aprendizagem, laboratórios de ciências, química e robótica, ateliê de arte, parque infantil, estacionamento próprio, capela, espaços esportivos e muito mais. O Marista oferece uma proposta diferenciada que valoriza a escuta ativa e procura oferecer aos seus estudantes o que há de mais inovador. Colégio Marista Santa Maria. Educação que valoriza a formação integral e a excelência acadêmica. Matrículas no site maristasantamaria.org.br ou ligue 3220-6300. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Há 65 anos, o amor pelo agro nos trouxe até aqui, mas é o gosto pelo trabalho cooperativo que movimenta cada novo passo da Cotricel. Há mais de 6 décadas, cultivamos histórias, alcançamos safras recordes e superamos grandes desafios. Nosso agradecimento a você que faz parte dessa história. Cotricel, 65 anos. A agricultura nos une, o cooperativismo nos fortalece. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu estou aqui no último bloco conversando com a Lívia Thomas, que está nos contando sobre todo este universo da dança, nos contou sobre o espetáculo de Natal, que vai ter lá na inauguração do Oasis. E eu perguntei para ela se existia um sonho de algum espetáculo, de dançar em algum lugar, assim, algo que tu almeje. Então, Camila, eu pensei um pouquinho enquanto, nesse intervalo. Eu acho que um personagem específico, assim, eu tenho muita vontade de levar para o maior número de pessoas, né? A minha arte, né? Da forma como eu levo para minha vida. Mas, assim, um lugar específico ou um personagem específico, eu não sei te responder agora. Sim, não. A ideia é que se fosse um público maior ainda. Que, assim, que em muitos lugares, para muitas pessoas, né? Quanto mais pessoas pudessem... que eu pudesse levar a minha arte, eu seria realizada. E quando a gente fala isso, a gente fala em um sonho, mas eu acho que é muito perto do que... Vou te perguntar como que tu te imagina daqui 10 anos. O que tu gostaria de estar fazendo daqui 10 anos? Essa pergunta hoje eu sempre faço para os professores. Ah, é? Então, eu gosto muito desse lado de grupo, de espetáculos, né? De companhia profissional. Então, eu acho que é nesse caminho, assim, que eu quero trilhar, né? Gostaria de estar levando espetáculos para vários lugares. E pensando em espetáculos e estudando, pesquisando, criando.
Eu acho que é nesse sentido. Porque tu gosta dessa parte toda que tem por trás dele. Exatamente. Também. Que a gente que assiste, a gente só assiste aquele espetáculo perfeito no palco, mas o interessante pra ti também tem essa parte da criação, né? Isso, tem exato. muito estudo envolvido, Sim, certamente. muita pesquisa. Né? Sim, então eu acho que é esse caminho, sim. Vamos agora, então, Cabala, por favor, vamos ver quem são as próximas 2 pessoas que também querem mandar um recadinho pra Lívia agora nesses momentos finais. Oi, Flor, tudo bem? Que ideia maravilhosa para uma pessoa maravilhosa. Um presente lindo. Só que, na verdade, somos nós os presenteados. Como eu te disse esse ano, um presente que a vida me deu foi a tua amizade. Sou muito abençoada por ter te encontrado. Minha irmã do coração. São poucas amizades assim tão fortes, sinceras, que com certeza vai pra vida. A gente sempre diz isso. Te amo muito, 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 muito mesmo. E eu fico muito emocionada em ver a minha Lemoazinha sendo tua aluna agora. É muito emocionante. Já tô quase aqui caindo um cisco. Flor, que tu seja sempre muito abençoada, tá? Continue sendo. Com esse teu dom divino e contagie ainda mais as pessoas com essa tua alegria, com esse teu jeito de dançar, tá bem? Te amo muito. Oi, Lívia, minha amada sobrinha querida, tu sabe que a gente te ama muito, né? E a gente também tem muito orgulho pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pelo teu esforço. Tudo que tu tá conquistando, tu merece, porque tu trabalha muito, te esforça muito, te dedica e leva a sério a tua profissão. É um orgulho para nós. Um grande beijo e felicidades, minha amada. De quem foram esses recados? Então, a primeira voz é a Mônica, minha amiga de infância, né? Desde o ensino fundamental. Uma amiga irmã da vida, como ela falou. E hoje ela tem uma filhinha de 6 anos. Isso deve ser uma experiência muito legal, né? Que é minha aluna faz 2 anos, que faz aula comigo. Uma queridinha, uma mimosa. Então isso é muito emocionante para nós, né? E a segunda voz é o meu tio Beto, o pai da Manu. Ah, sim. Meu tio Beto. E outra coisa que deve ser interessante é que deve ter muitas bailarinas que tu viu criancinha dançando e que hoje são moças e mulheres. Exatamente, sim. Tem meninas que começaram, inclusive a voz da Marisa, que foi a anterior. A filha dela começou comigo pequenininha também, com 4, 5 anos. Hoje em dia a Laísa tem 18 anos. Então acompanhou toda essa evolução? Toda a evolução. E assim, muitas meninas assim que eu passo na rua e são profissionais, né? Que são adultos, com seus empregos, com as suas vidas. Todo vínculo que envolve, todo vínculo, sim. Então é muito legal. Cabala, tem um último áudio, né? Então vamos escutar esse último áudio para Lívia, por favor. Lívia, eu teria tantas coisas para te dizer, mas eu vou resumir da seguinte forma. Tu sempre me deu muito orgulho, desde que nasceu. A realização dos meus sonhos, eu poderia dizer assim. Cheia de graça, de talento, humana, responsável. Ama o que faz. E por isso faz com maestria. Tu é uma pessoa linda e eu te amo muito. Esse áudio é da mamãe. Ai, eu imaginei que fosse por aí mesmo. Esse é o áudio da mãe, a minha grande incentivadora, né? Desde que nasci. Acho que a gente encerrou com chave de ouro. Sim, com certeza. Que lindo. Lívia, eu vou te fazer umas perguntas aqui e tu me responde com a primeira palavra ou frase que vier na tua mente. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Respeito, né, pelas pessoas, por quem esteve ao meu lado, né, nos caminhos. Existe algum arrependimento? Alguns, assim, mas nada comprometedor. Sim. Uma saudade. Meu pai. E um sonho? Sonho? Levar para muitas pessoas e para muitos lugares nossa arte, nossa essência. E o que a dança para ti é? Dança é a alma, é respirar, é viver.
Bonito. E o que te dá paz? Família. E o que tira essa paz? Não poder dar atenção à família, às pessoas próximas, às pessoas que eu amo, ficar longe. E tu agora já poderíamos dizer que você é quase uma santamarense agora, que você já vive por aqui. Tu consegue escolher um lugar em Santa Maria? Eu gosto da natureza de Santa Maria, né? Dos parques e do ar livre. Desses lugares ao ar livre. E uma palavra que te defina? Eu acho que eu sou uma sortuda na vida. Bonito. Lívia, a gente vai encerrando o DNA de hoje por aqui. Foi um prazer imenso te ter aqui, conhecer um pouco da tua trajetória. A gente que agradece que tu continue fazendo pelo convite. Trabalho lindo que muda a vida de muitas pessoas através da dança. Vou deixar então tu te despedir. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, Camila. É uma honra, foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E poder estar contando um pouquinho, né, da nossa trajetória na dança. Sabe? E estamos esperando o espetáculo de Natal, então, que a gente pode conferir no 13 de maio ou no Parque Oasis. Primeiro no Parque Oasis, né? Isso. Então vou lá. São espetáculos diferentes, mas são espetáculos de Natal. Então tá, estarei lá no Parque Oasis para assistir vocês. Muito obrigada, Lívia. Obrigada à nossa audiência, você que está nos acompanhando. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Um bom finalzinho de tarde para todos vocês. Até mais.